A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarentena. Literalmente, o período de 40 dias. No caso específico de doenças, como nós temos enfrentado, é a reclusão do indivíduo ou animais sadios pelo período máximo de incubação da doença, o que não necessariamente são 40 dias literais. Quando nós iniciamos a quaresma, logo após o carnaval, que traz também consigo essa relação com 40 dias reservado para reflexão, para oração, para o jejum, jamais nós acharíamos, que tal período e tais palavras estariam tão relacionadas como nós estamos vivendo hoje. A Bíblia deixa claro que Deus considera o período de 40 dias espiritualmente relevante. E sempre que Deus quis preparar alguém para os seus propósitos, Ele utilizou 40 dias. Se nós pegarmos a palavra de Deus desde o começo, nós podemos ver alguns casos específicos. A vida de Noé, que foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés, que foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Os espias que foram transformados após 40 dias na Terra Prometida. Davi, que foi transformado pelo desafio de Golias, proferido por 40 dias. Elias, que foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias, com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se arrependesse e mudasse. Jesus foi fortalecido por 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados por 40 dias ao lado de Jesus após a sua ressurreição. A expectativa média da vida de uma pessoa nos dias de hoje é de 25.550 dias. Provavelmente essa vai ser a duração média de uma pessoa típica, como eu, como você, assim todos esperam. E seria interessante e relevante nós pensarmos, seria sábio, prudente, nós refletirmos um pouco sobre o tempo que nós estamos passando e sobre a vida, já que o que nós estamos vendo, muito provavelmente, é que essa quaresma com quarentena provavelmente vai durar mais do que 40 dias literais. Talvez seja interessante nós pensarmos que dentro desse período nós precisamos compreender e ressignificar o que Deus quer que nós façamos com os restos dos nossos dias daqui para frente. Essa é a nossa proposta no mês de abril. Hoje, um domingo tão especial para nós cristãos, em que nós provavelmente estaríamos na rua, algumas igrejas realizariam procissões, outras, as crianças entrariam na igreja com palmas, exclamando Hosana, Hosana é o que vem, em nome do Senhor. Esse domingo, chamado Domingo de Ramos, também chamado de Domingo da Paixão, que abre a Semana Santa, que nós celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes dele sofrer a sua paixão. Tempo diferente do que nós estamos acostumados para essa Semana da Paixão, mas que realmente precisa nos levar a uma reflexão verdadeira e profunda. Jesus entra em Jerusalém e Jesus também entra na nossa vida. E o que tudo isso junto realmente significa de fato? E se já tem um significado, por que não ainda ressignificar dentro da luz da palavra e que isso possa transbordar em vida, mais vida para você e para mim. Eu gostaria de nós olharmos para a nossa vida e pensar nesse ressignificar a partir dessa perspectiva da entrada de Jesus em Jerusalém, que está no texto de Lucas, capítulo 18, do 28 ao 40, que diz o seguinte:
Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e da Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, e os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus. Lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida dos Montes das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus, alegremente e em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamaram: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Palavras do Senhor. Jerusalém, a cidade santa, já na época de Jesus, atraía pessoas de todos os lugares e, por ocasião das grandes festas, acolhia enorme multidão de peregrinos. Jesus está indo a Jerusalém para ser reconhecido como Messias e para assumir a cruz. Mas ele não entra na capital despercebido, nem sozinho. Ele organiza uma espécie de procissão. Manda 2 discípulos buscarem jumentinho para nele montar, um simples jumentinho. Isso mostra a humildade de Jesus. Contudo, não deveria ser qualquer jumentinho. Deveria ser um animal que ninguém havia montado antes. Isso mostra a realeza de Jesus, pois era costume que o uso de um animal por um rei fosse assim, que nunca tivesse sido usado antes. Os discípulos vão sem questionar, seguem todas as instruções do mestre, encontram o jumentinho e fazem exatamente o que Jesus mandou. A falta de arreios, de sela, os discípulos o que fazem? Preparam o animal com suas próprias capas para que Jesus possa montá-lo. Normalmente, no entanto, um rei entraria na cidade montado num cavalo, símbolo de força e de poder. Mas Jesus escolhe o jumentinho, ou seja, a montaria de um homem de paz. E já bem perto da cidade, a multidão irrompe em gritos de alegria e louvores a Deus. É interessante nós observarmos que quem sauda Jesus, primeiramente, são seus discípulos, aqueles que vinham com ele na caravana de peregrinos. Somente em Lucas e João aparece a aclamação de Jesus como rei, palavra que aparece poucas vezes nos evangelhos. Jesus é o rei, embora não o tipo de rei que o povo queria. Ele é sim o Messias, o ungido, o enviado de Deus, que vem para salvar o seu povo. No entanto, os seus seguidores acreditavam que ele tomaria o poder e que colocaria o Império Romano no seu devido lugar e terminaria com o jugo pesado que eles estavam vivendo até ali. Justiça, paz, prosperidade reinariam na terra de Israel. Lucas não menciona os ramos e nem a exclamação de Hosana, que se nós olharmos no Salmo 118, 26, não tem. E é isso que ele replica aqui, Bendito que vem em nome do Senhor. Enquanto Mateus e João, eles fazem uma referência direta a Zacarias 9:9, que diz que o rei viria montado numa jumenta, cria de jumento. Lucas ele faz aqui uma diferença um pouco diferente dos outros evangelistas. Mas é só um detalhe que vale a pena a gente pensar e ler
e vê, né, quando a gente compara os evangelhos. O fato é que a multidão faz um tapete com as suas roupas para que Jesus passe, conforme o costume de dar boas-vindas aos reis e a pessoas importantes. Lucas informa que a aclamação inclui paz na terra e glória nas alturas, e confirmando que ele é o Salvador, tal qual se nós olharmos a narrativa do seu nascimento. Ele vem para reconciliar o ser humano com Deus. Os fariseus consideravam tais expressões messiânicas um tipo de blasfêmia, pois viam Jesus como um homem simples, um homem qualquer. Por isso começam a reclamar do mestre e reclamar para o mestre e pedir que esse repreenda os seus seguidores, e eles recebem uma resposta de que se Jesus fizesse isso, se ele mandasse as pessoas se calarem, até as pedras clamariam. O Domingo de Ramos marca a entrada de Jesus em Jerusalém e o início da paixão, morte e ressurreição daquele que é exaltado e recebe o nome de Senhor. Diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Jesus se deu por amor de nós, para nos salvar e para ressignificar a nossa vida. Jesus é reconhecido como enviado de Deus, o Messias, o bendito, que vem em nome do Senhor. Ele é um modelo de humildade, pois embora tivesse a mesma condição de Deus, tornou-se um simples homem. Abriu mão de qualquer privilégio e sofreu a morte da cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. E Deus o ressuscitou e colocou no posto mais elevado como Senhor, para nos garantir vida e vida em abundância. E quando nós dizemos isso, é importante você ter em mente que vida em abundância significa vida de qualidade. Vida em que nós podemos viver com alegria, com satisfação, mesmo em meio às dificuldades e dores. Não é a ausência de tempestade ou de lutas, não é a ausência de problemas. Vida em abundância é uma vida realmente que nos faz passar por tudo isso, na certeza de que nós não estamos sozinhos, de que nós estamos realmente recebendo aquilo que nós precisamos para superar tudo e todas essas dificuldades. Vida em abundância é uma vida ressignificada. E ressignificação é a capacidade de dar outro significado ou sentido a algum acontecimento da vida. É atribuir um novo significado a algo, dar um sentido diferente a alguma coisa. A ressignificação, que também é um método muito usado em programação neurolinguística, você talvez já tenha ouvido, consiste em ajudar alguém, ajudar uma pessoa a atribuir novos significados aos acontecimentos. Também muito usado na psicologia, nos tratamentos psicoterapêuticos. E isso se dá através de uma mudança de visão de mundo. Não é a nossa intenção aqui te ensinar métodos e técnicas para isso. Não é isso. O que nós queremos com esse texto é olhar e começar a entender a nossa vida e dar um significado aos acontecimentos e às experiências que nós vivemos a partir de Cristo. Modificar o filtro pelo qual nós percebemos o mundo. Qual filtro você tem percebido o seu mundo? Alterar o significado desse mundo para nós é olhar para o mundo, para as dificuldades, para as suas demandas, para tudo aquilo que você vive a partir de Cristo. E disso realmente resulta uma mudança de visão. Resulta também uma mudança de comportamento, ou pelo menos essa é a expectativa. Quando Jesus entra na nossa vida, a festa, como houve em Jerusalém, há encontro, há confrontamento, há arrependimento, a ressignificação do propósito da nossa vida. Nós passamos a entender que tudo o que nós fazemos, quem nós somos, é muito maior que a nossa realização pessoal, que a nossa paz de espírito ou mesmo a nossa felicidade, coisas que são tão coisas que fazem com que nós às vezes vivamos a nossa vida. Nós começamos a perceber que realmente se encontrar com Cristo
e realmente a partir desse encontro ter um novo significado na vida é muito maior que a nossa família, que a nossa carreira, ou mesmo que as nossas maiores ambições e os nossos maiores sonhos. Quando Jesus entra em nossa vida, ele também precisa ser recebido como Messias, como Rei, como Salvador, como Senhor. Nós podemos vislumbrar a partir disso novos tempos, porque Jesus toma para si o nosso coração, torna-se líder da nossa vida e nos mostra o caminho certo a trilhar. Até chegamos a pensar então que a partir disso, né, nós teremos a vitória. Em alguns aspectos, sim. Que a nossa história vai tomar um novo rumo, com certeza, porque o nosso Deus é todo poderoso, ele vai intervir com o braço forte, ele vai nos libertar. Mas muitas vezes nós acabamos tendo a expectativa, a mesma expectativa que aquele povo de Jerusalém tinha, de que Jesus vem para nos libertar da escravidão política e econômica, para que nós sejamos financeiramente prósperos, para que a gente possa bradar com todo o som, bendito que vem no nome do Senhor. Meu Deus é forte, meu Deus é poderoso. E não é bem isso o que Deus faz em Jesus Cristo. Não foi isso que aconteceu em Jerusalém. E infelizmente, me perdoe por decepcioná-lo, Deus não vai fazer isso também na sua vida. Nosso Deus não é assim. Ele não é um Deus tribalista que destrói alguém para beneficiar você. Você pode e deve depositar sua esperança em Deus, mas não nesse tipo de Deus que nos é vendido na mídia, que busca restituição da glória, que busca realmente preencher o nosso orgulho, muitas vezes cansado, tal qual aquele povo esperava a restituição gloriosa de um reino da época de Davi, do apogeu de Salomão. E não aconteceu assim? Também não é dessa forma. Deus não existe para nos dar glória. Ele é suficiente em si mesmo. Ele não precisa nos beneficiar com nada para que a gente possa adorá-lo. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização, mas isso é o contrário da natureza de Deus e está fadado ao fracasso. Por quê? Porque você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para os propósitos dele e não você usar Deus para alcançar o que você deseja. Seja carro, casa, fama, um carro novo. Nós é que existimos para dar glória a Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Ele comprou para si, pelo sangue de Jesus, todas as coisas. Ressignificar a vida é entender que Deus não existe para nós, mas somos nós que existimos para Deus. Ou seja, muito contrário do que muitos livros famosos, filmes, seminários, infelizmente algumas lideranças e algumas igrejas dizem, você não vai descobrir o significado da sua vida olhando para você, esperando que Deus cumpra suas expectativas, que você seja grandioso, glorioso, que você ganhe muito dinheiro, que você dobre, né, os seus bens e a sua capacidade econômica. É provável que você já tenha talvez até tentado isso, mas você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que você foi criado e quais são as melhores opções e as melhores coisas para sua vida. Somente o Criador pode fazer isso. Então, quando nós pensamos em ressignificar a vida passa pela entrada de Jesus na nossa vida, do Deus Criador. Somente o Criador sabe realmente o que nos falta, quais são as utilidades que nós temos. E
Deus é tão maravilhoso que nos dá o manual, que é a Bíblia. Deus não é apenas o ponto de partida das nossas vidas, Ele é a fonte dela. Para a gente descobrir o propósito da nossa vida e realmente se ressignificá-la, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Não criar as expectativas, tal qual aquele povo de Jerusalém, de vitórias terrestres. Você pode edificar a sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular, sobre histórias inspiradoras de empreendedorismo, estímulos para alcançar o sucesso. Não estou dizendo que essas coisas sejam ruins, mas se elas forem o objetivo da sua vida e o objetivo de você buscar a Deus, você vai se decepcionar. Pense comigo e não se esqueça. A palavra de Deus diz em Colossenses 1,16 que todas as coisas foram criadas nele e nele encontram um propósito. Jesus ensina uma humildade em lugar de exibição de glória e poder. Pratica a misericórdia no lugar da brutalidade e violência, porque a sua missão é uma missão de paz. Jesus tentou mudar a forma do ser humano pensar, agir e sentir não pela força, mas pelo amor. Pois somente a força do amor é que pode mudar as pessoas. E mudando as pessoas, mudar o mundo, por consequência. Que nesse tempo de quaresma, de quarentena, que parece se prolongar e que faz com que a gente talvez não tenha a expectativa de celebrar a Páscoa de fato todos juntos, como uma família da fé de fato, de estarmos presencialmente juntos, de festejar, que a gente possa refletir sobre amor e graça, sobre ser transformado e ressignificar a nossa vida a partir de Jesus, porque toda ação precisa de reflexão, que você possa refletir nesse tempo, porque hoje, como naquele dia de Jesus, há homens e mulheres, jovens e idosos que aclamam Jesus como Senhor e Salvador. Muitos buscam em Jesus apenas a solução para suas necessidades materiais, para suas crises momentâneas. Não estão interessados no perdão e na salvação que Jesus dá. Quando ouvem falar de Jesus, ficam até entusiasmados, mas quando Jesus não condiz com as suas expectativas, abandonam, assim como o povo de Jerusalém. E aí, as pedras clamam. Isso acontece cada vez que nós nos calamos diante da injustiça. Cada vez que nós desperdiçamos a oportunidade de praticar o amor que Jesus viveu e ensinou. Cada vez que nós viramos as costas para os mais necessitados. Aí as pedras precisam falar do que os seguidores de Jesus já não conseguem mais falar ou não querem mais falar. Que nesse domingo de Ramos, Jesus seja aclamado como Rei na nossa igreja, que somos nós, aí na sua casa, no seu culto doméstico, no seu coração. Ele é o nosso Rei. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, Jesus foi exaltado e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus veio para que com corações transformados nós deixemos de lado realmente essas práticas de injustiça, de hipocrisia, de interesse, que a gente possa buscar a prática do amor, da justiça, da solidariedade e da paz. Que Deus nos ajude e que nós possamos realmente entender o que é ressignificar a nossa vida. Que a sua fé, que o seu amor se firme em Jesus Cristo. Que você descanse e confie nele. Que mesmo que seus olhos não veem, que talvez você não veja obras concretas aqui agora, que você possa ter a certeza que Deus tem o melhor para você. Que Deus te abençoe e te guarde nesse período. No nome de Jesus. Amém.
Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar.